Eu conheci a nutrição funcional e me encantei por ela, porque justamente quando eu estava no 7º semestre da minha graduação e que eu só ouvia macronutrientes, eu falava, calma, o ser humano é mais do que isso, o ser humano é mais do que isso. E, por exemplo, hoje a nutrição funcional, eu trabalho com óleo essencial, né? Que é uma roupagem totalmente diferente, porque a gente trabalha assim, aquele óleo essencial vai te dar um estado emocional mais equilibrado, você vai dormir melhor. A gente sabe que o paciente, quando dorme melhor, ele produz o hormônio do emagrecimento na madrugada, ele produz testosterona na madrugada, e eu vou estar equilibrando o ciclo circadiano do meu paciente, que é todo aquele equilíbrio hormonal, e que isso depois vai refletir na saúde dele, né? Então, são pequenos hábitos. Por exemplo, eu misturo a nutrição funcional com a fitoterapia. Acredito muito na propriedade das ervas medicinais, mas também tem que saber o cuidado de usar, né? Porque todo mundo é chá, chá, todo mundo quer usar chá. Eu falo, gente, tem que ter É cuidado. o chá É o detox, detox. meu, pegou, eu lembro de, faz o quê? Eu acho que isso veio uns 5 anos, pelo menos, que cresceu gigantesco, né? O chá detox, que tem, você tá intoxicado com um monte de coisa, eu falei, mas não é possível, tá todo mundo morrendo, então, tá intoxicado. E aí, quando a gente vai, eu sempre falo aos meus pacientes, olha, a hora que o fígado da gente mais está fazendo esse processo de detoxificação, vocês sabem qual é a hora? Não é pela manhã, é de madrugada, é à noite. Então, para que Ah, esse aí, ciclo não sabia. é à noite que o fígado da gente faz o maior processo de detoxificação. Por isso que está aí a importância da gente saber qual é o último alimento que a gente vai consumir. Porque a partir das 11h30 da noite ali, o nosso fígado, ele realmente acontece esse processo de detoxificação. E aí, quando Uhum. acorda de manhã, toma um suco detox, não faz muito sentido. Mas quando a Hum, gente estuda a fisiologia, a gente fala, peraí, que horas é que cada órgão está produzindo mais coisa? E a gente começa a individualizar isso. E eu tenho muita dificuldade, por exemplo, com atletas que querem comer bastante proteína na hora de dormir. E hum, isso afeta o nosso organismo. Porque na hora que a gente for dormir, se a gente puder consumir, até, por exemplo, o paciente que vai dormir 10 horas da noite, se a última refeição dele for até as 20 horas, ele vai ter um sono melhor, uma digestão melhor, o fígado dele vai estar lá fazendo a produção, o processo de detoxificação mais tranquilo, a testosterona dele. A gente só produz testosterona de um nível maior de meia-noite até 3 horas da manhã. Se o paciente de meia-noite a 3 horas da manhã está acordado, ele não está produzindo a testosterona. ah, tem que estar dormindo. Tem que estar dormindo. Mas esse sono ele tem que ter uma qualidade. Então, é muito melhor a gente pensar na qualidade desse sono. Entendi. Então, tudo isso a nutrição funcional traz para a gente. Ó, cuida do sono do paciente, porque lá na madrugada ele vai produzir o hormônio do emagrecimento. Isso vai refletir, se ele realmente tiver obesidade, na perca de peso. E não só, Danilo, na contagem desses macronutrientes. Certo. Não, com certeza, eu concordo plenamente. Mas me dá só um minutinho, deixa eu ir aqui no banheiro. Fique tranquilo. Gente, Danilo foi para onde, hein? Que me deixou aqui sozinha com vocês. Ah, eu tô ouvindo. Eu sei que você está ouvindo. Muita água. Eu também ia chegar nesse ponto da água que eu marquei, que você também fala bastante da água. Pois é, a água Olha aqui, ó. lá. E aí, interessante, viu, Danilo? Eu tenho um paciente, ele começou a sentir muita dor de cabeça. Muita dor de Ah, cabeça, a ponto dele ir para o neuro. Eu disse, olha, eu, enquanto nutricionista, vamos para o neuro, vamos descobrir o que acontece aí. Passou pelo neuro, passou pelo cardiologista, pedimos todos os exames. Eu falei, ô, seu Antônio, deixa eu fazer uma bioimpedância. Aí fui fazer uma bioimpedância com ele e avaliei que ele estava com desidratado. Ele estava com retenção de líquido, estava muito desidratado. hum, E aí eu questionei ele como é que estava a gestão da água dele. Ele disse, Adriana, eu não lembro se eu bebo 1 litro de água por dia. E eu posso falar com propriedade. Danilo, depois que ele aumentou a ingestão de água diária, a dor de cabeça dele passou, a enxaqueca dele passou. E eu disse a ele, olha, tá vendo? As pessoas dão pouca importância para a água, né? E a água é tão importante para a nossa saúde, né? Principalmente para a nossa saúde neurológica. A hum. água é importante. As mulheres falam, água porque diminui celulite. Água porque não vai achar deixar. É, porque a mulher foca logo nisso, né? A água é bom para Sim. cabelo, para pele.
Mas quando a gente conscientiza que a água é importante para essa questão neurológica, a gente tem que colocar na prática de vida da gente 2 a 3 litros de água por dia. Às vezes eu falo, gente, beba igual remédio, mas consuma água. A água é importante, porque na minha prática clínica eu vejo pacientes tirar a dor de cabeça, uma constipação, o paciente fica 3 dias sem ir ao banheiro para fazer o número 2. Quando começa a consumir mais água, vai ao banheiro. Então, água é extremamente importante. E você acha que tem que ser água pura mesmo ou não? Aí o fitoterápico entra também nesse processo? Qualquer tipo de líquido, né, seria interessante? Então, no meu ponto de vista, é só água. Tem gente que fala assim, Adriana, água com limão, água com fitoterápico. Aí eu digo, bom, a gente pode usar um chá, ok, mas a gente tem que focar na utilização da água. Por exemplo, tem gente que adora água com gás. Assim, vai ficar o dia todo tomando água com gás? Vai passar o dia todo tomando água com limão? Eu acho que tem que ser um máximo de água pura mesmo, sem fitoterápicos. Agora, existe sim a hora certa de tomar esses fitoterápicos. Os chineses, eles tomam chás pós o almoço para auxiliar na digestão. Então, a gente sabe que o chá de capim-limão, chá de gengibre, chá de canela, são chás que facilitam a digestão. E o que eles relatam é o seguinte, por ser um chá morno, esse processo de metabolização da gordura na alimentação facilita mais essa digestão. Então, existem alguns chás também que a gente pode consumir à noite, como, por exemplo, o chá de mulungum, que é um sedativo natural maravilhoso. Então, ok, tomar um chá antes de dormir. Um chá na hora que você acorda, para equilibrar o pH do estômago. E todos os meus pacientes são orientados a acordou, não vá sentar na mesa para tomar café, não. Paciência, toma seu chá, que a gente precisa equilibrar o pH do estômago para que esse alimento durante o dia seja bem metabolizado, né? Então, acho assim, que chá que você recomenda mais para logo de manhã? O chá de moringa ou Moringa? capim-limão. Tá. Ou de capim-limão. Tem essas duas fontes aí de fitoterápicos. Legal. Então, Dan, eu acho que existem momentos do dia que a gente pode consumir chá. Quer ver uma coisa interessante? O cortisol. O cortisol é um hormônio do estresse, mas é ele que desperta o nosso corpo. É ele que dá a gente a disposição para fazer atividade física. Certo. Só que existem 2 horas do dia que esse cortisol, esse hormônio, tem que estar alto. Que é 8 horas da manhã e 4 horas da tarde. Sabe aquele paciente que 4 horas da tarde ele tá, quero ir para casa, já não tenho mais força, tá super cansado? Aí é o momento ideal para você usar um fitoterápico em forma de chá para ativar esse cortisol, porque nesse momento ele precisa estar alto e não baixo. E por que esses 2 horários? Qual que é a explicação? Fisiológico, porque 8 horas da manhã, de 6 a 8 horas da manhã, é o hormônio que desperta a gente, o cortisol. E 4 horas da tarde ele começa a aumentar para ele transformar em melatonina às 20 horas. A gente chama isso de ciclo circadiano. Ou seja, toda a nossa parte de hormônio tem que estar equilibrado. Por exemplo, cortisol de manhã, ele transforma depois em serotonina. 4 horas da tarde esse cortisol volta ao pico alto, porque às 20 horas ele vai ser convertido em melatonina, que é o hormônio do sono. E 3 horas da manhã, essa melatonina que o nosso corpo produz, ela ativa a testosterona. Então, uma coisa está ligada com a outra. Então, se a gente pega esses picos de manhã, meio-dia, 4 horas da tarde, e a gente dá o fitoterápico ideal, a gente começa a equilibrar essa parte hormonal e depois a gente vai fazer o quê? Vai refletir no melhor sono e depois o aumento de testosterona. Aumentou a testosterona, o paciente tem hipertrofia muscular, por exemplo, né? Pelo simples chás, pela simples utilização de chás. Isso tanto para homem quanto para mulher. Para homem e para mulher. O que muda é para idoso, para criança, ou quando tem alguma patologia instalada. Por exemplo, o paciente hipertenso, ele não pode fazer uso do chá de gengibre, do chá de canela, por exemplo. Para não dar um ritmo muito... Para não aumentar exatamente. Então, assim, eu acredito muito na fitoterapia, mas eu acredito que a gente tem que ter um cuidado também muito especial. Com cada caso é um caso, tá? Sim.
criança muito agitada, criança muito ativa, a gente usa muito chá de alecrim. Muito chá de alecrim. A gente vê que a criança dá uma desacelerada. Sabe aquela criança que ela é muito agitada? Ah, conheço. Tenho sobrinho pra Pois caramba. é. Dê chá de alecrim. O chá de alecrim é ótimo para a criança. E se a gente puder ensinar as crianças a consumirem chás ainda criança, é muito bom, porque isso traz para a vida toda, né?